Oi, pessoal, leitura do dia 24 de abril, segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Tema: Missão Vicentina, uma comunidade centrada no Espírito Santo. Eu vou convidar a nossa jovem Vicentina, dos jovens aqui de São José dos Campos, para fazer as leituras para a gente hoje, a Thaís, tá bom? Segue aí, Thaís, por favor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam, com muita união, no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, pois o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: O que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Mas ele colocou sobre mim a sua mão direita e disse: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer naquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegravam por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca nos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha nas minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acreditais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome.
Reflexão vicentina. As leituras deste domingo da Páscoa nos contam como se formou a comunidade da Igreja de Cristo nos seus primórdios. Ela foi construída fundamentalmente pela presença do Espírito Santo no ambiente da conversão e pelo poder que os discípulos passaram a ter de fazer milagres em nome de Jesus. A comunidade eclesial da Igreja foi formada em torno do Espírito Santo. O sopro do Espírito Santo dado por Jesus foi o que converteu e transformou os apóstolos de forma individual, mas também foi o que criou o sentido de comunidade missionária de fé. Pelo Espírito Santo, os apóstolos passaram a entender o mistério da vida, morte e ressurreição de Cristo. A partir deste sopro de vida e deste fogo de sabedoria, os apóstolos deixaram de ter medo de pregar. Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Como vicentinos, formamos uma comunidade também centrada no Espírito Santo. Desde a primeira conferência vicentina, colocamos a nossa conversão pessoal e o nosso crescimento como comunidades missionárias de fé nas mãos do Espírito Santo. Ele nos empurra ao serviço dos pobres e à evangelização pela justiça, sem medo das consequências. A igreja foi formada pela conversão dos que viram a Cristo, porém, mais importante ainda, pelos que não viram. Tomé não tinha estado com Jesus na primeira vez que ele entrou na casa onde os discípulos se encontravam. Não tinha visto como Jesus pôde entrar em um lugar cujas portas estavam trancadas. Jesus chega para destrancar os corações dos apóstolos. Tomé abre o coração e se converte. Meu Senhor e meu Deus, ele disse. Diante da conversão de Tomé, Jesus nos dá uma mensagem direta. Porque me viste, acreditastes. Felizes os que acreditam sem ter visto. Como vicentinos, às vezes somos como Tomé, mas nos convertemos por ver e sentir o Cristo no pobre. A entrada na casa do pobre destranca nossos corações, transforma-nos, converte-nos. Já não precisamos ter medo, porque o próprio Cristo, na pessoa do pobre, abre nossa mente e o nosso espírito para servir-lhe em sua casa. A primeira comunidade eclesial fazia milagres, transformando a vida das pessoas. Depois da vinda do Espírito Santo, os apóstolos, simples pescadores, sem estudo, sem poder, sem status social, passam a gerar vida. E esta vida é dada de duas formas, pela cura e pela palavra. Como vicentinos, fazemos pequenos milagres na vida dos pobres. Às vezes, não nos damos conta dos pequenos ou grandes milagres que fazemos a cada um de nossos assistidos, dando-lhes vida. E esses milagres vêm também de duas formas, através do pão e através da presença. O pão, a saúde, a educação e a moradia causam transformações milagrosas na vida de nossos assistidos, como pessoas e como famílias. Mas é a nossa presença e a nossa palavra que realmente transformam, dando ao pobre a autoestima de que necessita para levantar e seguir em frente, confiante em si pela ação do Espírito Santo. Bem, pessoal, convido agora a Thaís para chamar as reflexões para a gente e o Diego para compartilhar com a gente a resposta, tá bom? Um ótimo final de semana. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Aprofundando a reflexão. 1. Qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e nossa missão vicentina? 2. Nossa presença junto aos pobres gera transformações reais? E nossa atuação no âmbito social, político e econômico? 3. Somos presença ativa na comunidade cristã ou como Tomé, que não estava presente junto com os demais discípulos no domingo da Páscoa, deixamos de frequentar as reuniões litúrgicas, a conferência e demais reuniões comunitárias? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como reflexão dessas leituras e do Evangelho, a gente toma como um ponto, talvez um ponto central, seria a aparição de Jesus, mas também a dúvida, né? A descrença que Tomé, ele não acreditou, né? Pelo que os apóstolos falaram, que eles viram Jesus, eles não acreditaram, né?
E muitas vezes, a gente também, quando vai fazer uma visita aos pobres, uma visita ao assistido, a gente não acredita que Jesus está naquele lar, está naquele lugar, está na presença também dos nossos assistidos, né? Nós temos dificuldades, às vezes, de aceitar isso, né? Então, às vezes nós temos o coração também um pouco endurecido, como o coração de Tomé. E Tomé ainda ele teve essa felicidade, né? De encontrar Jesus em carne e osso, né? E a gente também deveria aproveitar esse ponto também, isso, que a gente tem essa facilidade que nós temos essa graça que nós temos de servir e de encontrar os pobres, né? Assim como o tema de 2020, se não me engano, que foi Mestres e Senhores, a gente tem que considerar os nossos assistidos como os nossos mestres, né? Já seria algo que o Frederico Zana sempre pregava, né? A gente atender bem os nossos mestres. E existem várias maneiras da gente atender a parte religiosa, obviamente, mas também na parte social, no que os pobres precisam mais, a gente entender qual é realmente a necessidade de cada um deles. Então, isso é importante também, a gente fazer a inclusão deles na sociedade, na política também, explicar, conversar com eles, eu acho que é interessante da gente sempre realmente conseguir englobar. E às vezes, muitas vezes disso também, a gente precisa ter um conhecimento, mas acho que o principal para passar para os nossos assistidos, que seria a parte religiosa, que seria o principal, acho que o cargo-chefe da sociedade, a gente também precisa se preparar. Então, uma das perguntas, né, até pergunta se a gente está sendo como Tomé ou estamos sendo uma presença cativante na sociedade ou na comunidade da igreja. Então, é um chamado, sim, para que nós possamos nos empenhar cada vez mais na comunidade, servindo na igreja, ou servindo como um assistido, se aprofundando nas leituras do Evangelho, se aprofundando cada vez mais na religiosidade, né? O que é importante também, porque se a gente se preparar melhor, a gente vai conseguir dar ao máximo de resultado de uma vivência melhor para os nossos assistidos. E também a gente consegue também trocar figurinha, porque eles também têm muita coisa para passar para a gente.